Vamos ver quem está aí para a gente começar a nossa live de hoje. Igor, bem-vindo, boa noite. Tá me vendo bem, Igor? Me ouvindo bem? Paulo, boa noite. Walter, boa noite para quem está entrando. Me deem um sinal aqui se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, a iluminação está ok. Para a gente começar esse tema interessantíssimo que eu trouxe para esse encontro, que acontece aqui toda segunda-feira, às 19h30. Eu acho que esse deve ser o 7º encontro, se não me falha a memória. Eu até vou deixar um aviso aqui para vocês que todos os vídeos, todas as lives que eu faço aqui, quando eu não deixo disponibilizar aqui no IGTV, elas ficam disponibilizadas lá no YouTube, tá? Então vocês poderão ver lá. Estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Sou eu que não escuto. Alguém falou alguma coisa aqui. Dá um ok aqui, gente. Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo bem? A imagem aqui está bem nítida. Eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. Estão me ouvindo? Me deem aqui um ok, por favor. Preciso que alguém me diga que está me ouvindo aqui. Vocês estão me ouvindo? Eu mudei o fone hoje, então não sei. Ah, ok. Então, tá me ouvindo aqui. Obrigada. Projeto 42 mais. Obrigada, tá? Pelo retorno. Ótimo. Então, vamos lá. O assunto que eu trouxe aqui hoje, o tema é a superfície rasa do desejo passageiro, mundo líquido. Eu trago aqui uma ideia do grande sociólogo Zygmunt Bauman, também. Então, eu tenho aqui alguma coisa do Bauman e muita coisa de psicologia, e também tenho alguma coisa de filosofia. Então, o tema é muito amplo, bastante interessante. Eu trouxe alguns tópicos aqui, longe de ser um tema que eu consiga esgotar em apenas uma live de 40 a 45 minutos. Mas vamos dizer o seguinte, existem algumas pessoas, molhar os pés não significa profundidade. Algumas pessoas só vão molhar os pés na beira do mar, metaforicamente falando, ou na beira da piscina, né? Mas elas vão ficar só na superfície rasa. Elas não vão mergulhar com profundidade. Isso tudo que eu estou usando são metáforas, obviamente. E aí, quando você fala, por exemplo, de um projeto longo, quando você fala de uma formação de uma família, por exemplo, quando você fala de carreira, quando você fala de amor, esse tipo de comportamento raso, ele não vai dar conta de uma construção que seja de longo prazo e mais duradoura. E por isso que eu chamo de superfície rasa do desejo passageiro. Quem me acompanha aqui, eu só nesse espaço aqui, eu estou há mais ou menos uns 4 anos. E eu já escrevi algumas coisas aqui sobre isso, já fiz alguns vídeos curtos sobre isso, e eu preferi trazer isso em live para vocês com mais detalhes. Então, quando você fala de construções duradouras, nada que você vai no raso tende a se perdurar. Muito pelo contrário. Se você não estrutura, não vai no alicerce, não vai com mais profundidade, não mergulha no mar ou não mergulha na piscina, digamos assim, essa construção ela pode ficar sem alicerce, sem estrutura, que é o que sustenta um projeto de longo prazo, é o que sustenta uma carreira, é o que sustenta uma família. Então, esse comportamento, quando você age só no raso, ele tende a não estruturar os projetos de longo prazo em qualquer esfera da vida, tá? E aí o que você vê hoje nas pessoas é que elas querem alcançar, né? Elas querem chegar em algum lugar, digamos assim,
mas elas largam no meio do caminho muitas coisas pela metade. Ou o projeto da carreira, ou até mesmo os estudos, ou até mesmo a família, e elas não vão com profundidade. Boa noite, Alessandro. Seja bem-vindo. Elas não vão com profundidade. Então, como que você vai alcançar objetivos que são de longo prazo se você larga isso no meio do caminho? Nada no raso, né? É como se essas ligações fossem frouxas, né? Você, a qualquer momento, você pode se desvincular, você pode se afastar, você não aprofunda muito, porque você deixa uma espécie de laço mais frouxo, mais enfraquecido, para que você possa justamente romper em algum momento. Aí eu vou avançar um pouco mais. Quando você fala de mudança, por exemplo, as mudanças hoje elas acontecem num tempo mais curto do que a própria consolidação de uma mudança, o que é necessário para se consolidar uma mudança, né? Então, quando você fala de fazendo um paralelo com a psicoterapia, quando você fala de mudança, isso é um processo bem demorado. Por quê? Por que é demorado? Justamente porque é um processo. Você mexe, isso na psicoterapia, em mecanismos psicológicos de profundidade, tem a questão dos hábitos, da rotina, formas de agir, né? Comportamentos disfuncionais, crenças disfuncionais. Isso tudo demora muito para você ajustar em si próprio, né? Junto com acompanhamento de um psicólogo para conduzir a psicoterapia, mas é um processo demorado. Então o nome já diz processo. Quando eu falo dos tempos atuais e você pensa em mudança, essa mudança ela não tem como se consolidar em um curto espaço de tempo como as pessoas gostariam que fosse. E por isso que eu volto lá na palavra que eu usei, elas largam as coisas pelo meio do caminho, né? Elas vão só no raso, elas não vão com profundidade o que seria realmente necessário que elas fossem, tá? Quem quiser ir perguntando, pode fazer perguntas ou podem perguntar no final. Fiquem à vontade, tá? Aí eu avançando um pouco mais. Quando eu falo de liquidez da vida nossa, enquanto indivíduo, que vive também na liquidez da sociedade, né? Então é como se um alimentasse o outro, é um sistema. Até porque quem compõe a sociedade somos nós. Eu não tenho como pensar em sociedade se eu não pensar nos indivíduos que a compõem, né? Nós é que fazemos a sociedade acontecer, como ela está acontecendo, nós é que também somos responsáveis pela mudança, partindo do individual para o coletivo, né? E por isso que é sociedade. Então, essa liquidez da nossa vida que nós vivemos hoje, de globalização, a globalização a gente sabe que tornou as coisas muito mais rápidas, né? O avanço tecnológico é algo sem volta, só vai avançar cada vez mais. Você tem o advento das redes sociais, você tem a tecnologia, né? Estou falando aqui de alguma forma, quando eu falo de redes sociais, eu também estou falando de tecnologia. Você tem quantidade de informações muito, muito grande. Então, eu estou falando de uma sociedade que ela está sempre atropelando, né? Indo rápido, rápido, rápido. E você, de certa forma, também alimenta isso, porque você faz parte disso. Então, a sociedade vai alimentando esse processo de liquidez, de rapidez, de descarte. Essa questão do descarte que o Bauman fala é muito interessante, porque é como se nós já esperássemos que em algum momento fôssemos ser descartados, então nós descartamos primeiro, né? Para que eu não seja descartado, então eu vou descartar primeiro. Isso é super interessante.
E aí você acaba não se aprofundando em nada. Você vai no raso, aí fica ali um tempo, aí daqui a pouco você muda, né? Muda de emprego, você muda de namorado, muda de família, forma outra família e não se aprofunda nas coisas. Avançando um pouco mais, o que eu achei também interessante trazer para vocês é que com todos essas questões de redes sociais, tecnologia, isso tudo que contribui para um mundo líquido, né, para a superfície rasa dos desejos passageiros, a gente tem que tomar um certo cuidado com muitas coisas, mas uma delas, por exemplo, é que a gente acaba elegendo alguns heróis, né? E esses heróis depois são eleitos como celebridades, vamos dizer assim. E que muitos não têm assim muita profundidade, não tem muito conteúdo, né, história para contar, digamos assim. E a gente acaba fazendo isso por causa do advento da tecnologia, das redes sociais. É, é como se nós estivéssemos o tempo todo tentando prever o que vai acontecer no futuro, né, antecipando as coisas de forma rápida, mas sem focar muito. Boa noite. Mas sem focar muito no que aconteceu no passado, né? Esse passado ele aconteceu. É óbvio que algumas pessoas têm alguns traumas, né? Elas acabam ficando mais presas no passado. Não vou entrar nesse assunto hoje. Eu falei sobre isso, acho que mais ou menos quando eu falei de superação na live, acho que na penúltima live que eu fiz. Mas quando eu falo de liquidez, né, de liquidez da vida, de liquidez da sociedade, do mundo líquido que a gente vive hoje, as pessoas não ficam muito presas no que aconteceu. Elas estão sempre pensando no futuro, no futuro, no futuro. Ah, não tá bom aqui, então eu vou mudar. Não tá bom aqui, então eu vou passar a tela. Não tá legal, então eu vou conhecer a próxima pessoa. É sempre o próximo, a próxima coisa, a próxima experiência. E isso tudo tem um preço a ser pago, né? Vamos dizer assim, é como se nós vivêssemos o tempo todo numa sucessão de reinícios. Está sempre reiniciando, né? Como se fosse um telefone celular que a gente, às vezes, por algum motivo para e você vai lá, é só reiniciar no botão que o celular vai reiniciar, que vai voltar a funcionar. Ou o nosso notebook, a mesma coisa, dá algum probleminha, você vai lá, aperta o botão, reinicia. E a gente vive assim, numa sucessão de reinícios. E isso, como eu falei, tem algumas consequências que eu chamei aqui como se fosse uma vida precária, né? Quando a gente vive nessas condições, você tem uma precariedade de vida. Você está sempre agindo na rapidez dos eventos, na verdade, muitas vezes sendo conduzido por eles, sem pensar muito, sem avaliar o todo. Você vai numa espécie de boi na manada. Vou fazendo, é assim, então tá todo mundo fazendo, vou fazer igual. E você não para pensar muito. Isso pode ser uma das consequências. Você vive uma espécie de constante incerteza. Será que amanhã eu vou ser descartado pelo mundo líquido, por essa liquidez, né, mundana que se vive na atualidade? Então, para eu não ser descartado, o que eu falei anteriormente, eu vou descartar, seja lá o que for. Eu não vou me colocar na posição de descarte. Então, quem vai descartar vai ser eu primeiro. Existem algumas preocupações que são uma espécie de preocupação obstinada. Eu até achei engraçado esse termo que eu usei aqui e eu fiz um paralelo com a quarentena. Existem algumas pessoas que ela tem vergonha de falar, que elas têm vergonha de dizer que elas estão em casa, por exemplo, dormindo à tarde. Eu já ouvi isso, Priscila, eu estou me sentindo inútil. É como se eu não coubesse mais na vida que eu vivia. Porque na vida que eu vivia, tudo era em velocidade muito grande, tudo acontecia muito rápido. E agora eu posso dormir de tarde, eu tenho mais tempo para fazer as minhas coisas,
Mas eu acabo me cobrando muito, me sentindo um pouco inútil, porque eu estou em casa, né? E essas pessoas, algumas, é claro, elas acabam se cobrando por isso. É como se elas olhassem para trás, para a vida que ficou lá atrás, elas se sentissem inadequadas, porque a velocidade das coisas era maior até do que essa que nós estamos vivendo agora. E aí eu não fiz esse paralelo aqui à toa. Quando você fala em mundo líquido, em sociedade, em liquidez de vida, em liquidez de sociedade, não tem como a gente pensar que talvez alguma coisa mude pós-pandemia, ainda que seja por um tempo, né? Quem me acompanha aqui toda segunda sabe que eu já falei aqui algumas vezes, ou uma vez, não lembro, que as pessoas estão passando por um processo, que é um processo bruto. Isso tudo que vem acontecendo, que algumas fichas vêm caindo nas pessoas, assim como acontece na psicoterapia, que você vai caindo uma ficha, plim, plim, bem aos pouquinhos. Na quarentena também vem acontecendo isso, porque nós somos colocados numa posição de agora eu vou refletir sobre a minha vida, sobre como tem sido a minha vida, sobre o que eu venho fazendo, né? E não tem como a gente não dizer que é claro que muitas pessoas estão pensando nessa velocidade toda que girava o mundo até antes da pandemia acontecer. E aí, quando elas se veem dentro de casa, com mais tempo livre, é claro que elas tendem a se sentir, alguns, inúteis, né? Inadequado, melhor dizendo. Foi exatamente isso que eu vi. Eu estou me sentindo inadequado à vida que eu levava antes. Eu tenho até vergonha de dizer que eu durmo à tarde, né? Porque era tudo tão rápido, tudo acontecia de forma tão veloz, e eu me vejo aqui agora parado, tendo que reinventar a minha vida, pensar em como vai ser daqui para frente, né? Até porque o que aconteceu lá atrás já não existe mais, tá? Então, isso era um ponto que eu queria tocar com vocês, que eu acho que é bem interessante. E reforçar aqui aquela questão do herói que eu falei, que a gente acaba elegendo, com essa velocidade toda, esse advento da tecnologia, das redes sociais, alguns heróis, e que depois esses heróis são eleitos a celebridades, e que talvez seja um momento da gente rever quem são esses heróis que nós elegemos. Nós, que eu falo, é a grande massa, é todo mundo, né, que acompanha as redes sociais, né? Quem são esses heróis, quem são essas pessoas? E aí eu vou avançar um pouco mais aqui. Todos que me acompanham aqui há 4 anos, amanhã essa página fará 4 anos que eu estou aqui, fora o que eu já fazia antes daqui. E eu sempre escrevo textos, alguns menores, outros maiores. Alessandra, eu já vou ler a sua questão aqui, tá? E eu escrevi um texto que ele diz o seguinte, bem pequenininho: supervalorizam o que não possuem e depreciam o que foi conquistado. Eis uma vida divorciada do real, divorciada do mundo, uma vida apenas desejada na esfera da fantasia. Então, quando você fala em superfície rasa de desejo passageiro, que eu falei lá no início, todos esses assuntos que eu estou trazendo, eles se encaixam, né, com o mundo líquido, enfim, com a superfície rasa. Então, quando você conquistou alguma coisa, o ser humano, ele tem essa inclinação a depreciar o que foi conquistado. Deixa eu ver o que o Alessandro escreveu aqui. Mas, atualmente, os relacionamentos são superficiais porque as pessoas evitam mostrar quem tem defeito, só querem mostrar o lado bom dela. Assim, Alessandro, na verdade, as pessoas, elas já eram assim, né? Do ser humano, eles tendem quando eles começam a se relacionar, principalmente no início, eles escondem os defeitos. Isso é nosso, nós somos assim. Depois, com o tempo, é que você vai mostrando, por isso que eu sempre falo para os pacientes, para as pessoas, enfim, quem eu realizo trabalho, até quem eu não realizo, que é sempre bom que haja um alinhamento de expectativas. Até para depois a pessoa não falar que foi enganado, né?
Mas isso é uma outra questão, que eu pincelei aqui só um pouquinho para te dar uma resposta. Então, quando você, essa questão de depreciar o que foi conquistado, mas espera aí, eu levei tanto tempo para conquistar e agora que eu conquistei, eu vou lá e deprecio o que foi conquistado. Desvalorizo, né? Não dou muita importância, enfim, não ligo muito para aquilo que já foi conquistado. E que, na verdade, não deveria ser bem assim. Deveria ser ao contrário. Aí eu vou avançar um pouco mais e eu vou trazer aqui um teórico que todo mundo vai conhecer lá da época da Grécia, que é o Platão. O Platão, ele traz a ideia do desejo na falta, né? Se eu não tenho, então eu desejo, então eu quero. Eu não tenho, não sei, vou chutar aqui um telefone, tá? O telefone A7. Eu nem sei se esse telefone existe. Então na falta eu quero esse telefone. Mas a partir do momento em que essa falta é suprida, eu já não quero mais, né? Eu já deprecio, já quero o A8, o A9, o A10, o A20. E o Platão, ele traz essa ideia do desejo na falta, né? Desejo pelo que não temos, pelo que nos falta, pelo que não somos. Quantas vezes as pessoas às vezes dizem que elas querem ser como a atriz X, como a atriz Z, enfim. E aí ela não é aquela atriz, ela é aquele ser humano com imperfeições, né, com virtudes, com habilidades, com dons, é ela que ela precisa trabalhar em cima daquela construção ali que ela tem, que é ela. Ela não vai ser a atriz, né? E aí, pelo que não somos, é o desejo na falta. Isso é uma das explicações por que nós agimos na superfície rasa do desejo passageiro. Vamos dizer que é um referencial que eu busquei e trouxe para vocês, né? E aí o Platão diz aqui, isso aqui é a frase dele, não é minha. Nós amamos o que desejamos e só desejamos aquilo que nos falta, né? Aqui ele já está falando sobre o amor. Eu não vou me aprofundar muito aqui no amor hoje, porque não foi o tema escolhido. Eu coloquei 4 temas aqui no Stories e o tema escolhido foi justamente o mundo líquido, esse que eu estou conversando com vocês, tá? Então, quando alcançamos o desejo, logo se dissipa, isso aqui já é a frase minha, e passamos a desejar outra coisa, né? Perdeu a graça, desejo outra coisa, não quero mais, perdi o interesse porque já foi conquistado. Aí eu volto, o que deveria ser o contrário. Porque se eu demorei tanto tempo para conquistar, deixe então agora eu saborear esse momento. Deixe então agora eu desfrutar do que foi conquistado. Mas não é bem assim que a gente age, né? Deixa eu tentar tirar aqui uma foto, um print. Tirei. Mas não é bem assim que a gente age. E aí, avançando aqui um pouco mais, eu acabei até trocando aqui a ordem, porque todo o conteúdo que eu trago, eu tento fazer com que ele tenha uma ordem. Eu acabei até trocando aqui a ordem, mas não tem problema não. E aí eu vou falar aqui um pouco de desejo e conquista, tá? Quando o desejo ele tende a ser passageiro. Ele é algo que você, quando ele é saciado, você tende a não ter mais, pelo menos naquele momento. Exemplo, quando você quer comer uma torta bem gostosa, um doce, né? Você está com desejo de comer uma torta. Quando você conhece uma mulher, conhece um homem conhece uma mulher, e você se sente atraído por aquela pessoa, né? E aí, então, você tem desejo por aquela pessoa. Mas muitas vezes, por tudo que eu já expliquei para vocês aqui, né? Falei no Platão, falei de desejo na falta, de supervalorizar o que não tem, depois que você tem, conquista, você deprecia. Nós tendemos
quando comer o doce, a torta que nós queríamos comer, o exemplo aqui, então não me interessa mais, é passageiro. A mulher deseja aquele homem aquela mulher, e aí ele tem contato com essa pessoa, não sei, talvez tenha um contato mais estreito, mas aí depois o desejo dele às vezes pode ser reduzido, às vezes, muitas vezes. Né? Isso são coisas da complexidade humana. E aí eu estou aqui trazendo os teóricos para me ajudar a explicar que tanta complexidade é essa que a gente tem de ter o A7, o A9, ou a pessoa que a gente almejava conquistar, e depois de um tempo você já não quer mais. Depois, às vezes, é um curto período de tempo. Passa uma semana e você já quer o A20. E isso tudo contribui para que nós estejamos vivenciando um mundo líquido, uma sociedade líquida, uma vida de liquidez, tá? Quando você fala em conquista, aí eu tô falando de outra coisa. Conquista é construção. É caminho sinuoso, com armadilhas, difícil, sem atalhos, né? Que você precisa explorar, que você precisa fazer ajustes, que você precisa, às vezes, parar no meio do caminho e recomeçar de novo, que você precisa valorizar, desfrutar, né? Da conquista. Estou falando de algo que tende a ter uma duração de médio e longo prazo. Não é algo passageiro líquido, uma conquista. Aí eu volto lá para o início. Que conquista? Qualquer conquista que seja. Desde uma pessoa que você tenha interesse, se sinta atraído, a mulher, um homem, uma mulher, passando pela carreira, pelos estudos, na formação de uma família. Isso tudo é uma conquista. E que você precisa cumprir mínimos diários, muitas vezes, para que você conquiste isso aos poucos, né? Para que isso tenha um alicerce, como eu falei no início, e você não fique nadando no raso. Aí você vai nadar no fundo. Você não vai ficar só molhando os pezinhos na piscina e os pezinhos no mar. É uma outra coisa, né? Por isso que eu diferenciei aqui para vocês a questão da conquista para o desejo, tá? Aí eu trago aqui uma coisinha sobre o amor, que eu falei que não ia aprofundar muito, mas, por exemplo, no amor, primeiro existe a paixão, né, que vem de patos. Na paixão, que cientificamente comprovado, ela tem um tempo de duração, geralmente de 18 a 24 meses. É claro que isso varia, não é uma matemática tão exata, porque nós, seres humanos, não somos matemática exata. Mas a paixão, ela tem um tempo de duração. Depois da paixão, vem uma conquista para se tornar amor, né? Para solidificar a relação. Então, aqui, menos ainda, eu não tenho como falar de superfície rasa. E na atualidade, as pessoas elas vão se relacionando de forma mais superficial. Por isso que eu chamei de superfície rasa o desejo passageiro. Não dá para construir amor só na paixão, porque a paixão ela vai acabar. Essa é ciência. Ela tem um período de duração. E você precisa pegar esse sentimento e transformar ele. E isso exige de nós conquista. E conquista, vocês devem ter percebido, por tudo que eu já falei, dá trabalho, né? Não é de uma hora para outra. E aí eu coloquei algumas coisas aqui também que eu acho interessante ressaltar para vocês, que na conquista você tem que saber desfrutar, você tem que apreciar, valorizar as conquistas diárias, né? O que eu posso fazer para que essa relação seja melhor, para que a minha carreira seja mais bem sucedida,
para que a minha família tenha mais bem-estar, para que as pessoas se relacionem melhor. Isso tudo, gente, dá trabalho. É uma conquista que todos os dias a gente precisa alimentar com pequenas ações, né? Ações cotidianas. Aí vamos avançar aqui mais um pouco. Quando eu falo de superfície rasa, de vida, de mundo líquido, eu não tinha como deixar passar a questão dos afetos. Quem me acompanha sabe que eu fiz uma live aqui há pouco tempo e que eu falei sobre vínculos e saúde mental. Mas aqui eu trouxe hoje de uma outra forma. Então vamos dizer aqui, metaforicamente falando, a gente hoje fica patinando, flutuando, digamos assim, como água, né? A gente sempre se cobra que tem que seguir em frente, que tem que ser tudo com rapidez. Você não tem que enfrentar. Muitas pessoas não querem nem enfrentar a dor. Elas querem passar por cima, como se nada tivesse acontecido. Não, pode ficar tranquilo, daqui a pouco você vai estar bem. Segue adiante. Depende. Às vezes você precisa extrair algum aprendizado daquilo. Mas não é isso que acontece na atualidade. Não, vai lá, segue para frente. O tempo passa rápido, daqui a pouco você vai ter esquecido isso tudo. A gente não tem nem tempo para parar, para elaborar aquilo que aconteceu, o que é importante que seja feito. Até para você cicatrizar uma ferida, exemplo, uma ferida emocional. Né? Você precisa de um tempo para isso, para repensar no que foi feito, em como foi, no que você errou, no que você precisa melhorar, em qualquer coisa na vida, né? Você tem que, às vezes, parar, dar um tempo. Não, mas aí o mundo líquido, a rapidez, o descarte, a velocidade, eu não posso ficar parado, senão o que vão pensar de mim? Eu preciso, né, movimentar, eu preciso seguir adiante. E aí o sujeito vai machucado, passa por cima dos machucados, não cicatriza, não entende nem o que aconteceu e vai. Ok, dá para recuperar? Dá, óbvio, mas em algum momento ele vai ter que parar para olhar isso, né? E não vai dar para ele ficar patinando o tempo todo, porque a conta pode demorar, mas ainda mais a conta emocional. Ela chega, mesmo demorando. E quando ela chega, ela vem através de uma depressão, ela vem através de um transtorno de ansiedade, ela vem através de um estresse excessivo, né, de mal-estar com você, que você não sabe por que é. Ah, tá, porque você não fez os ajustes necessários com aquele acontecimento, com aquela ferida emocional, você não fechou. E aí agora a conta chegou. Às vezes demora anos, mas ela pode chegar. Aí avançando aqui. E aí você não pode parar para nada, tem que seguir adiante, não pode ficar estagnado. Você, como eu falei aqui em água, né, flutuar como água, você não pode se agarrar às margens, né, se grudar em lugar nenhum para poder dar uma respirada, metaforicamente falando. Isso eu estou falando aqui de situações, pessoas, você passa por cima da sua vida, das opiniões, visões de mundo, deixa embora, né? Não quer ter, não se apega e vai passando. E aí, como é que ficam os vínculos? Eu não falei de vínculo e afeto. Deixa eu assinar aqui para quem está assinando para mim. Boa noite, eu não consegui nem falar com todo mundo. Como ficam, então, os vínculos e os vínculos afetivos diante dessa questão de liquidez e descarte, do seguir adiante e passar por cima, né, do que aconteceu? O indivíduo, o sujeito, o ser humano, ele precisa se sentir como parte, né, pertencimento, sentimento de pertencimento. Nós temos essa necessidade, tá? Tanto é que quando você fala de uma família que é desestruturada,
alguns membros usam exatamente essa expressão ou parecido com isso. Priscila, eu não me sinto como parte daquela família. Eu não me sinto como alguém que pertence àquele núcleo familiar, né? Eu não me sinto como alguém que pertença àquela equipe lá na minha empresa. É como se eu não fizesse parte daquilo. Então, nós temos essa necessidade de pertencimento, tá? Quando eu falo de liquidez e descarte e de vínculo afetivo, eu estou falando aqui de um abismo e de um vazio. Porque se eu passo por cima de tudo e tenho essa necessidade de pertencimento, né, de me sentir parte daquilo, mas eu não faço isso, eu não pertenço, eu ajo no descarte para não ser descartado primeiro, descarto então antes, eu acabo caindo no abismo e no vazio, que são os sentimentos que as pessoas... Oi, boa noite. Que são os sentimentos que as pessoas possuem, dentre outros, né? Muito disfuncionais, né? Uns sentimentos negativos frente a todos esses acontecimentos de superfície rasa, de agir no raso, de se relacionar no raso, de não ter profundidade nas coisas. Uma outra questão que eu nem tinha notado isso aqui, mas acho que é importante falar com vocês. Quando a gente fala de estrutura psicológica, isso é uma complexidade muito grande. Eu nem vou aprofundar-se nesse assunto hoje. Mas existem algumas pessoas que elas... Eu não vou chamar de déficit, porque não seria exatamente isso, mas que talvez elas apresentem determinadas características de personalidade em que, no momento em que elas se verem, né, se encontrarem dentro dessa esfera aqui de liquidez mundana, de descarte, de superficialidade no desejo raso, passageiro, elas podem sucumbir, né? Ficam extremamente mal com si próprio, não se sente bem vivendo assim e começa a se cobrar muito. Como então eu faço para não fazer parte da dança das cadeiras? Metaforicamente falando. É como se o mundo funcionasse assim na atualidade, dança das cadeiras. Você levanta, eu sento, e você senta, eu levanto, porque é tudo muito rápido, volátil, né? E aí essa pessoa se sente como alguém que está tendo que se enquadrar nisso, e às vezes ela não quer. Então ela acaba se sentindo mal por isso, psicologicamente falando, tá? Eu acho que a gente já está aqui há quanto tempo? Há pelo menos uns 30 minutos, né? Acho que 40 minutos quase, eu acho. Bom, eu queria deixar um espaço para perguntas agora para vocês. Enquanto é isso, eu vou comentando aqui sobre a enquete que eu fiz aqui com vocês. Vocês sempre respondem. Obrigada. E acabam mandando mensagem depois também falando sobre, mas as perguntas que eu fiz foram as seguintes. Quando alcanço um objetivo, aí eu coloquei, logo quero iniciar um próximo objetivo, tenho a sensação que poderia ter feito mais, o que alcancei ficou no passado e saboreio cada momento. A maioria respondeu, logo quero iniciar o próximo objetivo. É claro que essa enquete aqui não é uma pesquisa, mas foi aplicada aqui no meu Instagram, que tem aí um pouco mais de 8.300 pessoas, 8.400. Mas dá para a gente saber, assim, mais ou menos como que as pessoas funcionam nesse sentido, né? De tudo que eu falei aqui. Logo quero iniciar o próximo objetivo, mas eu mal acabei de conquistar.
Deixa então, o que eu posso falar para vocês sobre isso? Deixa eu então desfrutar do que eu conquistei. Deixa eu então saborear essa conquista. Daqui a pouco eu passo para o próximo. Deixa eu dar um tempo, assim, para eu saber o que aconteceu. Valorizar esse momento, tá? A outra pergunta foi a seguinte, a outra questão, sobre desejos. Gostou do sorriso? Ah, tá. De aparelho. Sobre desejos, sei lidar com eles. Outro. Observo o que cada desejo representa em mim. É fácil substituir por outro desejo. Sou movido a desejos. Essa aqui, pessoal, deu empate, tá? Os números aqui ficaram iguais. Então, o que eu posso falar aqui de desejo? A gente, assim, eu não posso falar para vocês, o ser humano, ele é um ser desejante. Ele só precisa tomar cuidado para ele não ser controlado pelos desejos. Então, exemplo, alguém que está fazendo uma dieta e começa a ceder aos desejos de comer todos os dias, o que está fora do que foi prescrito por uma nutricionista, provavelmente ele não vai conquistar, não vai alcançar em médio e longo prazo o que ele precisa, né? Então, será que esse desejo me convém nesse momento? Eu acho que é um questionamento que vocês podem fazer, né? Será que eu não estou desejando fazer aquela comprinha na internet só porque agora eu não posso ir para o shopping comprar? Eu estou tolheiro de liberdade. Eu fiz um vídeo aqui curtinho falando de recompensa do cérebro, mas eu posso falar isso aqui um dia em live para vocês. Será que eu não estou indo lá consumir, fazer a tal comprinha, suprir um desejo só como uma forma de recompensa? E, na verdade, eu nem estou muito afim, né? Eu não estou nem precisando, nesse momento, fazer a tal comprinha, tá? Eu acho que o desejo, ele pode ser pensado, se convém no momento. Porque é o que eu falei para vocês, muitas vezes a conta demora a chegar. Ainda mais a conta emocional, mas ela vai chegar. Ela chega. E no caso das compras, a conta financeira também. Aí a última questão da enquete foi a seguinte: veja o mundo como experiências passageiras. A globalização tornou o mundo rápido e de experiências voláteis. Preciso pensar a respeito. A velocidade atrapalha o processo das relações. A maioria que respondeu que a globalização tornou o mundo rápido e de experiências voláteis. Sim, tá? Concordo com vocês. Assim como eu fui falando aqui em cima das perguntas das enquetes, eu vou falar também um pouco sobre isso. Claro, a globalização tornou, sim, o mundo rápido e acabou contribuindo para que essas experiências sejam experiências voláteis, tá? Mas não quer dizer que nós tenhamos que ser controlado o tempo todo pelas circunstâncias. Eu costumo de falar para as pessoas, né, para os pacientes, enfim, e etc., que existem algumas situações, circunstâncias que elas estão sob o nosso controle e outras não estão. Como a pandemia não está sob nosso controle diretamente, né? Isso nem veio daqui, veio lá da China, né? Mas algumas situações, elas estão dentro do nosso controle. Então, quando você fala de globalização, eu estou falando de tudo aquilo que eu disse lá no início, que tem quem está aqui desde o início ouviu, que eu falei de velocidade de informações, do advento das redes sociais, de tecnologia. Como que você vai usar essas coisas, se vai ser contra você ou se vai ser a seu favor, né? Aqui no que concerne a pauta que eu trouxe, como seria eu usar essa questão contra mim na liquidez contemporânea, no mundo líquido,
na superfície rasa do desejo passageiro das coisas, será que eu estou sendo totalmente, me deixando ser totalmente influenciado pelas circunstâncias o tempo todo? Eu não tenho nenhum controle sobre nada. Mas será que é assim a vida? Né? Eu acho que não. Porque como é que seria isso? Não tenho controle sobre nada. Estou em dieta. Ah, mas eu vou comer 5 pedaços de torta, não tem problema. O que a nutricionista me prescreveu, eu depois retomo na semana, daqui a 2 semanas. Aí eu estou envolvendo até os desejos aqui, que eu falei antes. Enfim, será que a gente não tem nenhum controle sobre essas coisas? Né? E eu acredito não, tenho certeza, falando como psicóloga, que sim, temos. Eu queria saber se vocês têm perguntas para fazer, para a gente começar a encerrar. Já estou aqui há quase 50 minutos. Eu estou com mais 3 temas aqui que eu coloquei para serem escolhidos e vocês escolheram esse, da liquidez do mundo líquido. E eu não sei se na próxima live talvez eu aproveite um desses 3 temas que eu não abordei, ou eu vou deixar para que vocês escolham um tema. Eu posso colocar aqui no feed, no stories também, e aí o tema que for mais votado, eu abordo aqui ao vivo, tá? Então, essa live aqui, se eu não disponibilizar aqui no IGTV, eu vou disponibilizar lá no meu canal do YouTube, tá bom? É isso, pessoal. Eu agradeço a todos que estiveram aqui. O Alessandro escreveu aqui alguma coisa. Peraí. Tudo me é permitido. Acho que eu já li isso em algum lugar. Mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. É mais ou menos isso, tá? Quando você fala de desejos, por exemplo... mas eu não consegui me controlar, Priscila. Eu fui lá e aí acabei consumindo o telefone da moda, o A9, A20, não sei. E fiz várias compras pela internet, porque eu estou entediado. E para suprir aqui as faltas que eu estou tendo na quarentena, de outras coisas que não tem a ver com isso, mas eu fui lá e me descontrolei, né? Será que convém? Sempre se façam essa pergunta. Será que eu não estou indo na superfície rasa do desejo passageiro e a minha conta vai chegar lá na frente? Porque é o que eu falei, a conta chega? Será que eu também não estou contribuindo para que essa vida de descarte esteja cada vez mais presente na minha vida, na minha própria vida? Será que eu tenho mesmo que descartar logo, com medo de ser descartado, então, depois? Então, eu prefiro descartar primeiro? Será que é isso? É esse movimento que eu tenho que fazer? Eu acho que essas perguntas que eu estou deixando aqui são para profundas reflexões. Muitos não vão nem encontrar a resposta nem amanhã, nem semana que vem. Vai ser de acordo com as situações que forem surgindo, que vocês vão conseguir responder essas questões últimas que eu deixei aqui agora, tá? Mas, volto a dizer, esse tema aqui é um tema maravilhoso. Eu posso trazer ele aqui uma outra vez. Recomendo para vocês todos os livros do Bauman, né? Zygmunt Bauman, que é um sociólogo. Eu já li praticamente todos os livros dele. Tem uns livros bem interessantes para quem se interessa por leituras. Alguns livros dele são leituras um pouco mais rebuscadas, com termos mais rebuscados, e outros menos, tá? Eu não trouxe só ele aqui, como eu falei, também fui na filosofia, fui na psicologia, mas é um tema que está muito longe de ser esgotado, como todos que eu trago aqui, e eu espero que vocês consigam, ao menos, refletir sobre o mundo líquido, sobre as relações e sobre a superfície rasa do desejo passageiro e sobre
a participação de vocês nesse contexto todo. Lembre-se sempre que quem forma a sociedade, quem faz a sociedade existir, somos nós. Não tem como falar, mas né, a sociedade... Não, a sociedade é você, sou eu, Priscila, né, são os meus pacientes, clientes, somos nós que compomos a sociedade. Então as coisas vão acontecer de acordo com da maneira que nós nos comportarmos, com aquilo que nós fizermos na sociedade. Não foi do nada que o mundo foi se tornando líquido. Os nossos comportamentos foram sendo atravessados. Aí eu volto a falar sobre aquela questão que os dois se alimentam. A liquidez da nossa vida individual e a liquidez da sociedade, somada à globalização, ao excesso de informações, às redes sociais. Então, nós temos participação nisso. Bom, agora eu vou encerrar mesmo, de verdade. Um beijo para vocês. Obrigada por estarem aqui mais uma segunda-feira comigo. E voltamos a nos encontrar na próxima segunda-feira, no mesmo horário, tá? Beijo, pessoal. Tchau, boa semana para vocês.